Aqui eu ajudo você a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. E isso ocorre a partir de todo um estudo pela neurociência, ok? Eu sou a professora Isabel do EduSer e o tema de hoje é plasticidade cerebral, um caminho para aprender. Esse entendimento é fundamental. Quando eu digo fundamental, é como se fosse um pilar para você compreender como é possível acelerar o processo de aprendizagem de uma criança que tem um diagnóstico de deficiência intelectual ou alguma dificuldade na aprendizagem, certo? Então, a base, o pilar, né, um dos pilares é esse, você compreender o que é a plasticidade cerebral. Mas muitos de vocês já ouviram falar, é um termo, é um vocabulário, né? Um termo que está entre os professores, psicopedagogos, neuropsicopedagogos. Mas se eu fosse definir para você de uma forma bem simples, o que é plasticidade cerebral, é a capacidade que o cérebro tem de recuperar ou modificar o seu funcionamento. Então, o cérebro funciona de um jeito que até pouco tempo se achava que era irreversível, qualquer condição, qualquer problema que envolvesse a parte cognitiva estaria irreversível. Agora, a gente sabe da existência da plasticidade cerebral, que é a capacidade que o cérebro tem de modificar o seu funcionamento e a sua estrutura cognitiva. Inclusive, se uma área estiver lesada ou funcionando de forma não adequada, outras áreas do cérebro assumirão aquela função. Por que que isso acontece? O nosso cérebro, ele não é fragmentado em partes. Não é, como muitos compreendiam. O nosso cérebro, ele é sistêmico. Então, é um sistema que se comunica área por área. Agora, esse funcionamento sistêmico nos dá o caminho para acelerar, certo? A aprendizagem dessa criança. Porque a partir do momento que você entende como o cérebro funciona e esse poder que o cérebro tem de se transformar, modificar a sua estrutura, uma criança com deficiência intelectual, ela tem uma estrutura, uma parte da estrutura que não está funcionando adequadamente. Então, nós temos que descobrir. Por isso que eu digo que esse entender a plasticidade é o caminho para você saber por onde começar a acelerar a aprendizagem da criança, certo? Vou botar aqui. Agora, a pergunta é, você sabe, você aí, né, que é psico, que é neuro, que é professora, sabe me dizer, me identificar uma área que não está funcionando adequadamente no seu aluno? Você sabe identificar isso? Trabalhando dentro de sala de aula? Isso é uma reflexão, né? Então, assim, ó, pense. Se você é professora, psico, neuro, está atendendo uma criança com deficiência intelectual, certo? E aí você sabe que ela tem esse diagnóstico e que uma área específica não está funcionando, mas você não sabe a área. É igual quando a gente diz assim, ó, se eu não sei, eu quero viajar, mas eu não sei para onde ir. Então, qualquer caminho serve. Isso funciona para o cérebro. Isso funciona no sentido assim, ó, se eu não sei identificar a dificuldade do meu aluno, qualquer tarefa serve para o cérebro dele, né? Qualquer tarefa serve. Mas isso é um engano, entendeu? Porque nós temos os lobos cerebrais e que assumem as funções que não estão funcionando adequadamente. Mas para isso ocorrer, né, é necessário a experiência, aquilo que está fora. Porque a condição genética, cromossômica ou de funcionamento cognitivo não determina quem o sujeito é, e sim as experiências que vêm de fora. E a gente inclui aí
as mediações, as interações, o entendimento que o professor tem sobre como é que o cérebro funciona. Por isso que esse tema é um pilar de uma mediadora, certo? Imagine que nós temos de 100, né, de 85 a 100 bilhões de neurônios que captam o estímulo, processam esse estímulo e passam esse estímulo adiante para ele ser armazenado em algum local. Que é a informação, né? O estímulo é uma informação que a criança recebe. Então, esse estímulo, quando chega lá dentro do cérebro, pelos neurônios, eles vão se fragmentar. E a partir dessa fragmentação, eles vão ser alocados em várias áreas. Antes a gente pensava que ficava só numa área, né? Mas não é. É muito importante que você leia alguns livros. Eu vou, no final dessa live, vou estar colocando alguns autores legais para você entender um pouco mais sobre a plasticidade cerebral. Mas imagina, tem livro que diz assim, ó, plasticidade cerebral. E outros dizem assim, ó, neuroplasticidade. São coisas diferentes? É uma pergunta para vocês. São coisas diferentes? Porque a Isabel fala de plasticidade cerebral, mas o fulano de tal fala de neuroplasticidade. Gente, é a mesma coisa, certo? Só que os termos são escritos de forma diferente, mas tanto a neuroplasticidade quanto a plasticidade cerebral é isso, é a capacidade que o cérebro tem de se transformar, né, de se modificar. Então, assim, não se prendam exatamente a palavra em si, mas o conceito que ela quer expressar, porque isso é importante. E isso é que nos dá um chão para caminhar nesse acelerar a aprendizagem, que eu tanto falo para vocês. Vocês podem estar perguntando assim, mas isso é tudo novo, né? É tudo novo, é moda agora falar de plasticidade, neuroplasticidade. Gente, vou dizer para vocês o seguinte, na década de 90, eu estava na universidade fazendo a minha graduação, quase no final já. E foi ali que eu tive acesso aos livros do Vygotsky. Porque você pode estar perguntando, quando foi a primeira vez que eu tive contato com a plasticidade cerebral? Então, nesse período, eu conheci o Vygotsky, daí eu gosto de ir a fundo nos autores, né? O Vygotsky, ele tem toda a história dele, só que ele tinha os seus discípulos, pessoas que acompanhavam ele e estudavam junto com ele na casa dele. E um desses discípulos falava da plasticidade. Então, eu vou citar aqui 3 que são, para mim, os mais importantes. Primeiro, Leontiev, que falava sobre a teoria da atividade. A pessoa aprende fazendo as coisas, organizando as coisas, pensando, dividindo as funções, né? Organizando o seu grupo, ou seja, na atividade, fazendo algo. O Vallon, que é um dos discípulos de Vygotsky mais novos, ele trouxe a contribuição das emoções, o quanto as emoções têm o poder de influenciar as pessoas e os grupos. E um pesquisador que eu acho que ele, para mim, é o pai, né? Um pai mais novo, talvez, da plasticidade cerebral, é Luria. Então, nessa época, em 1990, eu já me encantei, porque foi ali que o Luria disse assim, ó, esse cérebro que está com problema pode ser modificado. Então, isso tudo fez com que eu fosse buscar uma outra possibilidade para as crianças com deficiência intelectual, porque eu não aceitava uma condição onde eu via que na escola eles não estavam aprendendo. Meu Deus, mas se Luria já provou pela ciência que é possível modificar, que o cérebro tem essa capacidade, como é que eu vou fazer para mudar isso, né? Como é que eu vou conseguir modificar essa condição dessa criança? E por incrível que pareça, eu tenho uma paixão muito grande por esse estudioso, né? Luria, Alexandre Luria. Então, o Luria, ele influenciou todos os cientistas atuais que discutem a neuroplasticidade ou a neurociência
ou mesmo a plasticidade cerebral. Ele influenciou até hoje. A partir do que ele descobriu é que se organizou toda a neurociência. Então isso é espetacular. Então eu sei que eu não estou no caminho errado, estou no caminho certo, né? Então assim, ó, nós temos que pensar que se o cérebro tem essa capacidade de plasticidade cerebral, e aí inclui-se todos, todas as pessoas, independente de sexo, etnia, comprometimento intelectual, genético, sabe? Cromossômico, independente disso. Porque o ser humano, ele evolui a partir de 3 aspectos. Ele evolui. Primeiro, a gente chama que é uma evolução filogenética da própria espécie humana. A espécie humana, ela evolui. O cérebro evolui. E a ontogenética, que é essa evolução do ser humano desde quando ele é fecundado até quando ele morre. Esse processo também. A gente evolui. E tem a perspectiva que a gente chama sociogenética, que é a partir dos estímulos que a gente recebe. Então, há um conjunto da evolução da espécie, da evolução do ser humano quando nasce e da interação que ele tem com o ambiente. Se é uma interação rica de estímulos, ele vai ter um processo cognitivo diferente daquela criança que não recebe um estímulo. E por incrível que pareça, algumas crianças com deficiência intelectual não recebem um estímulo adequado. Certo? Não recebe. Isso acaba prejudicando, que a gente chama de privação cultural. E nós, tudo que a gente capta do mundo, a gente capta primeiro a partir de uma informação, depois a gente constrói uma ideia e depois a gente forma um sistema sobre tudo isso. Ou seja, dá um sentido e um significado a todas aquelas informações que estavam fragmentadas. Certo? Mas por que tudo isso é importante, Isabel? Hoje, os neurocientistas, eles provam que essa modificabilidade está relacionada às funções cognitivas, ou seja, como é que o cérebro processa todas as informações, desde quando ele recebe o estímulo, quando ele pensa sobre o estímulo ou quando ele quer dar uma resposta daquele estímulo, que são as funções de entrada, de elaboração e de saída. Então a gente tem que pensar assim, ó, por que tudo isso é importante? Porque, primeiro, você tem que saber que o cérebro tem a capacidade de se modificar e que você, então, tem que descobrir como é que esse funcionamento e essa estrutura do cognitiva está presente na tua criança. Então, a gente tem um caminho possível. Pensar nisso, tem um caminho possível. E aí, tudo muda. Por que tudo muda? Imagina, o cérebro é capaz para todo mundo. Opa, então meu aluno com deficiência pode melhorar. Beleza. E tem as tais das funções cognitivas, que é lá que está o problema, ele não está pensando adequadamente. Então é um caminho. Se eu descobrir qual é a função cognitiva que não está funcionando adequadamente, eu vou corrigir. E eu corrigindo, acaba fazendo o quê? A plasticidade cerebral. Esse é o caminho. Então, nós temos um caminho que nós não tínhamos. Então, tudo muda. Vocês não concordam comigo que tudo muda? Muda. Muda. E aí, há uma necessidade grande da gente rever os nossos conceitos. E, o melhor, as nossas atitudes também. Primeiro, é importante você mudar essa ideia de deficiência como algo limitante. Nós temos que pensar que aquela deficiência pode ser o quê? Modificada. Então, eu posso potencializar ela e mudar a estrutura e o funcionamento. E a criança pode ter menos deficiência, se mostrar que tem menos dificuldades. Outra, mudar a ideia do que é aprender. Certo? O aprender não é um conteúdo. Você não tem que ensinar, lógico, o conteúdo está lá na escola, mas o teu foco principal não é o conteúdo, mas o que a criança pensa sobre aquele conteúdo. O raciocínio dela é que importa. Então, a aprendizagem tem que estar vinculada a isso. Eu quero descobrir o que a criança pensa sobre aquilo que eu estou ensinando, e não o que eu estou ensinando.
Muda o foco completamente, gente. Outra coisa que muda, especialmente para os nossos alunos com deficiência intelectual, é a memorização e repetição. Porque antes a gente pensava que por memorização e repetição, um dia ele ia estar maduro e ia aprender. Beleza? Só que não é a repetição da tarefa, não é fazer A de pontilhado 5, 6, 10, 100 vezes que ele vai aprender o A. Não é esse tipo de repetição. A repetição é das operações mentais envolvidas nesse apontilhado. Entenderam? Então, para fazer um apontilhado, há toda uma estrutura cognitiva envolvida e não apenas um braço e um dedo e um olhar. Estão vendo que tudo muda? Tudo muda, gente. Tudo muda. Ou seja, a exposição direta a um estímulo não garante esse processamento cognitivo. E outra coisa que muda, né? Diante de todos esses argumentos que eu acabei de dizer para vocês, essa crença na modificabilidade vai ser o nosso guarda-pó. Entendeu? Eu vou vestir essa roupa. Ela vai fazer parte de mim, da agora para frente. Agora, alguns pontos que eu quero até encorajar vocês a pensarem. Primeiro, qual a natureza dessa plasticidade cerebral, dessas mudanças, dessas transformações cognitivas? Qual a natureza? Como é que ela se origina? E uma outra pergunta, quais as condições necessárias para que essa mudança ocorra? Olha, se você quer acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem, você vai ter que conhecer a natureza dessa transformação e também quais são as condições que favorecem esse acelerar. Se você não tem essa clareza, essa percepção clara e precisa de como o cérebro funciona e qual o ambiente que pode favorecer essa transformação cognitiva, essa plasticidade cerebral, daí tá complicado. Entendeu? Aí fica complicado. Porque já está complicado para as nossas crianças com deficiência intelectual estar num ambiente onde alguns profissionais não têm consciência de como é que o cérebro funciona ou mesmo como é que o cérebro aprende. Agora, você que está aqui me escutando, você tem que ter essa clareza, porque é a nossa base. A base para acelerar o processo de aprendizagem da criança é saber, né, como o cérebro funciona. E uma das dicas que eu já dei aqui para vocês é essa condição de plasticidade cerebral, que o cérebro realmente se modifica, que é o tema da nossa live de hoje. Agora eu vou dar alguns exemplos que você vai poder estar talvez clareando mais essa ideia. Primeiro, é sobre a existência dos neurônios espelhos, certo? Esse neurônio, ele ativa, aliás, eles são ativados, certo? Naturalmente, por aquilo que você vê, pelo aquele estímulo que você recebe. Pode ser uma forma de linguagem, pode ser uma expressão, pode ser um gesto. Por exemplo, aqui. Tomei água e vários de vocês vão sentir sede agora. Por quê? Porque o neurônio espelho, ele olhou para o meu copo. Você olhou para o meu copo, o estímulo foi lá dentro. A Isabel está tomando água. O neurônio espelho falou, e eu também. Tô com sede, quero água. Entendeu? Eu digo que o neurônio espelho é meu amigo, né? Tá sempre comigo. Agora, para ficar mais claro, quando eu trabalho essa parte mais prática de colocar essa plasticidade cerebral em funcionamento, você pode pensar assim,
a criança pode ter dificuldade, né? Uma criança que não oraliza pode ter dificuldade. Não. A gente usa uma técnica chamada solilóquio. Então, mesmo com o solilóquio, os neurônios de espelho começam a pensar e começam a desejar e começam organizando a plasticidade cerebral. Então, ele atua mais ou menos assim, ó. O neurônio de espelho, ele ativa o cérebro quando ele escuta, por exemplo, a linguagem. Então, quando eu faço uma pergunta para uma criança e ela não me dá uma resposta, mas eu dou a resposta, o neurônio de espelho acha que fez a pergunta e ele mesmo deu a resposta. Gente, isso é um poder maravilhoso. Isso aí, eu digo assim, ó, muda tudo, independente. Então a criança pode ter o maior comprometimento que você imagina. Se você aprender a fazer isso, você muda tudo. Você vai estar gerando nessa criança a necessidade da linguagem oral. Então, isso é espetacular. Você não acha isso espetacular? E aí isso tudo muda a nossa compreensão, né? Sobre a imitação, por exemplo. Agora, se a gente pensar na linguagem, nós não temos uma única área no cérebro responsável pela linguagem, certo? Tem a linguagem oral, a representativa e coisa e tal. Então, tem várias áreas que são responsáveis pela linguagem. Então, eu vou dar um exemplo para você, né? Essas áreas, elas são ricas em neurônios espelho. Beleza? São ricas, tem muitos neurônios espelho. Agora, você não sabe localizar essas áreas, certo? Você não sabe. Então, se você não sabe, novamente eu vou dizer, você tá chovendo molhado, né? Porque se você não sabe a área que você está ativando no cérebro do teu aluno, e é importante, lógico, para não chover molhado, né? Para não estar fazendo coisas que você não sabe como o cérebro dele está funcionando. Então, se eu sei que tem neurônio espelho no frontal, no parietal, no occipital, que são os lóbulos, né? Esses 3 mais assim. Então, o que eu vou fazer? Todo estímulo eu vou organizar para ativar essas áreas. E aí, eu digo, você acaba acelerando a aprendizagem porque você está seguindo o caminho certo. E não atirando para tudo quanto é lado. Ah, vai que ele pega, né? Mas não, já vai lá para consertar aquilo que não está funcionando adequadamente. Se você tem que entender que praticamente todas as áreas do cérebro estão de alguma forma ligadas à linguagem. E o mais, a linguagem, ela organiza o pensamento. E essa parte de linguagem oral, por exemplo, organizar o pensamento, a linguagem oral é a minha de mediadora, que organiza o pensamento da criança, e a própria linguagem da criança também organiza o pensamento dela. Por isso que eu preciso que ela externalize o que ela pensa. Então eu vou estar acelerando, porque eu estou mediando e ela está pensando. E essa parte que a linguagem organiza o pensamento, ela se localiza basicamente em todo o hemisfério esquerdo. É ativado. Então, se você pensar lá, numa das lives que eu fiz, com relação ao método fônico, e aí vamos pensar, plasticidade cerebral, pra gente não perder o foco aqui da nossa live. Como é que eu vou acelerar a aprendizagem da criança? Pelo método fônico, porque ele ativa várias áreas, como frontal, parietal, occipital, que estão cheias de quê? De neurônios espelho. Então, lá dentro, o estímulo vai ser recebido por uma legião que está ao meu favor, que eu sou mediadora. Então, a minha linguagem, os neurônios de espelho, a plasticidade cerebral, gente, tudo está mudando, não é mesmo? A partir dessa minha fala aqui. Então, esse processamento fonológico, ele acontece, primeiro a recepção, a captura desse estímulo, eu envio para várias áreas. E aí, então, esse processamento,
que é sistêmico, ele vai ocorrer num espaço lá dentro do cérebro que se chama fissura de Sylvius, que é uma fissura que divide os lobos. Então, lá naquela fissura é que vai acontecer esse processamento, porque como é sistêmico, ele vai armazenar e ele vai interligar. E é lá que acontece esse processo. E a palavra ouvida pela criança, ou vista, ela vai ter um significado, que vai ser também processado no hemisfério, certo? Então, quando a gente faz a mediação, é uma provocação cognitiva para provocar os neurônios espelho, provocar essa rede sistêmica de funcionamento e, consequentemente, a plasticidade cerebral. Porque eu gero a necessidade, o cérebro se organiza, ativa todas as áreas, inclusive aquelas áreas que estão danificadas são estimuladas e outras áreas que não assumiam aquela função vão ser necessárias no processamento, porque eu estou gerando a necessidade. Então, a plasticidade cerebral ocorre desta forma. Aí tu pode perguntar, tá, mas meu Deus, sou professora, preciso saber de tudo isso? Claro, né, gente? Claro. Esse é o pulo do gato do século XXI. Então, se você voltar lá para os neurônios espelho e saber que eles basicamente imitam tudo que a gente faz, né? Então, o cérebro faz toda uma conexão neurológica, certo? Que a partir dessa imitação. Então, se eu faço, tomar água, o cérebro de vocês está me imitando, dizendo que querem tomar água, está gerando sede. Aí eu quero dizer assim, ó, só que você tem que pensar que, que os neurônios espelho não são tolinhos, eles são espertos, certo? Então, você tem que pensar o seguinte, que não adianta enrolar o neurônio espelho, ele quer aquilo que é real. É o real que ele lê. Não é uma mímica, ok? Existe diferença entre mímica e ele te imitar. Então, tem essa diferença aí. Então, quando o objeto é visto nas suas características visuais, ele ativa o conhecimento motor necessário para interagir com ele. Então, eu olho para o meu copo com água e levo a minha mão lá e pego e tomo a água. Então, um objeto, que eu vi esse objeto e ele gerou um movimento, né, físico, motor, para eu pegar o copo de água. Então, isso é natural. E é isso que o neurônio espelho pega, e não uma mímica, que é diferente. Tem dois autores que eu gosto muito, porque os neurônios espelho, eles inclusive, eles captam da gente as nossas emoções. E eu vou dar um exemplo que daí você vai entender perfeitamente. Sabe, você já foi visitar um berçário na maternidade? Nenhum bebê está interagindo com o outro, estão tudo quietinho. Tudo quietinho. Lá. Aí um bebê começa a chorar. Não dá 5 minutos, o berçário inteiro entrou em pânico. Por quê? É o poder epidêmico das emoções. Certo? Então, o bebê, ele nem sabe o que é choro, nem sabe o que é chorar, mas os neurônios espelho estão captando aquele estímulo e devolvendo uma resposta. E aí você tem aquela choradeira toda. Quem trabalha no berçário, já viu isso? Um começa a chorar. Hoje, por exemplo, eu fiquei dentro de um berçário, que a professora foi tomar vacina, eu fiquei lá, tinha um em adaptação chorando, eu já era uma professora diferente, né, na sala, e aí começou o berreiro total. Por quê? Era o poder epidêmico das emoções. Um começou a chorar, o outro, tudo imitando. Mas eles não estavam com dor, eles não estavam com fome, eles não estavam com sede, né? Então, aí tem o Vallon e o Daniel Goleman,
que ele deixa claro isso, especialmente o Daniel Goleman, que é um autor mais atual e que eu recomendo essa literatura também para vocês, tá? Toda vez que uma criança vê uma ação, os neurônios responsáveis por aquela ação são ativados e interpretam aquela ação. Por isso que não pode ser uma imitação, tem que ser uma ação real. Porque os neurônios espelhos são ativados pelo real e não pela uma mímica. São real. Não adianta eu mostrar só uma figura de alguém bebendo água. Isso não faz sentido para os neurônios espelho. Os neurônios espelho são ativados por uma ação real. Algo que aconteceu. Vou bocejar, vocês também aí vão bocejar. Então, o cérebro, além dos neurônios espelho, ele também tem a capacidade de ler as nossas expressões faciais. Sabiam disso? Pois é. Quando você olha uma criança com deficiência, o cérebro dela faz a leitura das suas reais intenções. Isso pode impedi-los de, ou mesmo prejudicá-los no seu desempenho escolar. Estão vendo? Como é importante você saber dessas coisas? Isso não sou eu que estou inventando, gente. É a ciência. É a ciência. Então não adianta você ter aquela carinha de pena do aluno com deficiência intelectual e dizer para ele que você está ali para ajudá-lo com aquela carinha de pena, certo? Porque o que vai ficar para ele é a tua emoção, a pena, e não o teu objetivo. Mas você pode dizer assim, meu Deus, tanta coisa, por que investir meu tempo aprendendo tudo isso? Não é mesmo? Mas se você quer acelerar a aprendizagem da criança, nós temos que eliminar todas as barreiras que impedem ela de aprender. Uma das barreiras é o nosso próprio preconceito, a crença que a gente tem sobre essa criança. Outra barreira, a nossa formação, que não dá condições para a gente compreender como o cérebro funciona. Aí eu já disse duas, fora outras, né? Então, nós temos uma barreira genética. Quando diz que a criança nasceu, por exemplo, com uma síndrome, é uma barreira. Não vou dizer que não, é uma barreira. Mas quando Forstein diz pra gente que não existe barreiras, se você fizer uma mediação adequada, que Lúria diz que essa plasticidade cerebral é possível em qualquer condição, então a gente baixa essa barreira. Agora, os fatores ambientais. Nós temos que minimizar ou mesmo retirar tudo aquilo que pode impedir essa criança de aprender. Mas talvez a barreira mais difícil da gente tirar, da gente mudar, são as atitudinais. E isso importa muito, porque a nossa intenção, né, as nossas atitudes, elas vêm carregada de emoção, carregada de preconceito, e aí nós temos que mudar. Por isso que é importante você saber da plasticidade cerebral e como é que o cérebro funciona, para poder tirar essas barreiras, mudar. E todas essas barreiras, sejam genéticas, cromossômicas, ambientais, atitudinais, a gente deve vencer, tá? E aí, a gente já tá no caminho, não é mesmo? Se a gente conseguir baixar todas essas barreiras, imagina uma corrida de obstáculos, né? Como teve agora nas Olimpíadas, uma corrida de obstáculos. Então, diferente, você leva muito mais tempo para alcançar algo se você tiver obstáculos do que se for uma corrida sem obstáculos. Então, vamos tirar os obstáculos, vamos tirar as barreiras. Tá, Isabel, tudo bem. Mas como é que eu vou usar tudo isso? Primeiro, sabendo da plasticidade cerebral, você vai explicar, né? Vai poder explicar para si mesmo ou para qualquer outra pessoa as mudanças que podem ser ocorridas no cérebro. Então,
novas experiências pedagógicas ganham sentido. E aí você vai acelerar a aprendizagem da criança. Mas como? Como é que se faz isso? Nós temos ferramentas específicas e que eu vou te ensinar, certo? Eu já ensino para algumas pessoas e tem dado muito certo. Se você utilizar a ferramenta certa, você vai gerar nessa criança a plasticidade cerebral, que é a transformação. E essa transformação, para nós, vai ser revelada como? Quando a criança aprende. Quando a criança aprende. O estímulo que você vai escolher para gerar essa plasticidade cerebral, ele vai ter a capacidade, né, de aumentar a densidade das sinapses. Olha quantos aliados nós temos. O estímulo, o neurônio espelho, as sinapses, os neurotransmissores. Depois eu vou fazer outras lives sobre esses outros coleguinhas nossos aí. Mas se você juntar tudo isso, você fica extremamente poderosa. Porque você vai estar sabendo o que você está fazendo no seu atendimento. Então, novas experiências, então, vão ser colocadas na memória de curto prazo e quando você, por exemplo, pela mediação, potencializa o estímulo, há uma liberação imensa de neurotransmissores e que eles vão armazenar esses estímulos em várias áreas do cérebro. Por algum momento, vão armazenar isso tudo enquanto memória de curto prazo. Mas se você intensificar a mediação, vai conseguir mudanças mais profundas na estrutura cognitiva. E isso é revelado quando você consegue construir um significado daquele estímulo e um sentido. Aí você faz várias abstrações cognitivas e armazena, então, esse estímulo lá na memória de longo prazo. Ou seja, a criança aprendeu. É assim que funciona. Mas, me dá um exemplo aí, né? Me dá um exemplo. Gente, eu vivenciei esses anos todos, eu tenho vários exemplos para dar. Então, assim, eu atendi uma moça de 27 anos, por exemplo, com AVC, né? Então, ela ficou na cama por 7 meses no hospital, por 7 meses, foi para casa sem ver, sem falar. A gente não sabia se ela ouvia. Ela usava matráquio, usava fralda. E nós fizemos a estimulação cognitiva. Eu não sabia o quanto o cérebro dela estava preservado. A gente não sabia. Inicialmente, não tinha nada preservado. Por quê? Porque ela não dava resposta alguma. Inclusive, de forma mecânica, motora, a gente falava e pedia para ela fazer assim e assado, e ela fazia, mas só que chegou um tempo que a gente viu que aquilo ali era só automático. Não tinha sentido. Então, nós começamos a fazer a mediação. E o resultado hoje é que ela tem um nível de independência altíssimo. Anda, fala, vê, trabalha, não usa mais traque, não usa mais fralda. Entendeu? Por exemplo, uma criança com síndrome de Down. Olha, criança com síndrome de Down. E se você faz mediação, acabou, né? E é realmente, viva a neuroplasticidade. Viva a plasticidade cerebral, porque é possível alfabetizar as crianças com deficiência intelectual, muitas, a maioria, vamos dizer, todo mundo que é leve ou moderado tem condições de se alfabetizar. E se você tiver esse entendimento de que como o cérebro funciona e esse poder da plasticidade cerebral, isso vai acontecer muito rápido. Por isso que eu digo, se você tem a ferramenta correta, num instantinho você vai conseguir acelerar. Aí você pode perguntar para mim, tá, mas como é que eu quero começar? Eu quero começar a acelerar. Como é que eu vou fazer isso? Então, existe um processo de aprendizagem sua de mediadora. Então, primeiro, eu dou algumas pistas aqui, né? Primeiro ponto, aprender como o cérebro funciona. Para você ter isso claro, é essencial.
Eu não posso fazer algo que eu desconheço como é que é esse funcionamento. Eu tenho um hábito, né? Às vezes as pessoas querem ensinar uma coisa para mim. Ai, já viu falar em tal coisa? Daí eu falei assim, como isso funciona? Porque eu quero saber como funciona. Se funciona, ó, tem lógica. Então, eu vou lá, vejo, estudo. Então, essa é a ideia. Você tem que entender como o cérebro funciona. É a base. É a base. Depois, você tem que passar por uma outra etapa. Se você conhece como o cérebro funciona, você vai para uma segunda etapa, que é a etapa de mudar as suas crenças e acreditar no potencial cognitivo. Porque se você não acredita no potencial cognitivo daquela criança, você não precisa nem dizer isso para ela. Os neurônios de espelho vão ler isso. Vão deixar clarinho para a criança que aquela professora não diz o que realmente pensa. E aí, mudando, conhecendo o cérebro e mudando a crença, você vai então achar a estratégia adequada, que no caso é se tornar uma mediadora. Aprender a mediar. Então, esta é a fórmula para você garantir a plasticidade cerebral. Garantindo a plasticidade cerebral, você acelera o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Por que acelera, Isabel? É porque vai ser mais rápida? Gente, aí ela não vai perder mais tempo. Porque muitas já estão com 10 anos, com 7 anos, com 8 anos, com 9 anos, com 13 anos, com 14 anos e não aprenderam nada na escola. Não é mesmo? Então aí a gente pega essas crianças e acelera em pouco tempo, 1, 2, 3 anos, ela recupera todo aquele conteúdo, né? Que ela não conseguiu lá na escola. Por isso que é bom. Por isso que eu adoro isso, né? Então, o cérebro, ele reconstrói conexões interrompidas. Essas conexões, elas foram interrompidas por trauma, por uma doença, ou por uma condição genética, cromossômica, ou por uma falha do sistema pedagógico. Não interessa. A gente vai consertar. Quem quiser se juntar a mim, né? Eu dou esse desafio para vocês. Ah, mas se eu não quiser fazer isso? Ah, eu não quero fazer isso. Não tenho tempo para isso. Eu não quero saber disso. Isso aí vai dar muito trabalho. É uma opção. É uma opção, né? Uma opção sua. Agora, tem algumas coisas que são importantes você saber. A criança com deficiência intelectual, ela tem o direito de ser inteligente. Ela tem o direito de aprender. Esse é o primeiro ponto. E não podemos agir como se nós não fôssemos responsáveis pelo que acontece com a criança com deficiência intelectual lá dentro da escola. Nós somos responsáveis. Porque a criança com deficiência intelectual, ela aprende. Ela aprende. Ela aprende. Então, a professora de sala de aula, nesse momento, que é a professora, eu vou dizer o seguinte para você. Você está sendo desafiada, neste momento, a mudar a sua prática pedagógica e deixar de transmitir conhecimentos para ensinar o seu aluno a pensar. Porque isso é a nossa varinha mágica. A gente tem que ensinar o nosso aluno a pensar e não encher a cabeça dele de conteúdo escolar. O conteúdo será apenas um pretexto para que ele aprenda a pensar. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, eu me encanto por tudo isso. Eu me encanto. E eu sei que as minhas mediadoras da formação liberta também são apaixonadas por isso. Então, isso, olha, me dá muita satisfação. Tá, Isabel, fala tudo isso, mas, olha, eu gosto de ciência. Eu gosto de ciência, eu quero saber exatamente quem é que fala isso. Então, eu vou citar alguns autores aqui para você. Por exemplo, nós temos uma autora, eu tenho alguns livros dela, ela tem uma linguagem bem legal, dá pra gente ler o livro, assinalar, riscar, né? Eu gosto disso, assim, é como se a gente tivesse um diálogo com esse autor, que é a Marta Helvas, que ela estuda bastante a neurociência.
a neuroeducação, né? Que tem como base a plasticidade cerebral. Depois tem a Suzana Herculano, que ela já é uma cientista mais voltada para as questões assim, clínicas, de como é que o cérebro funciona. Mas se você é apaixonado por essa parte, vá lá, ela é excelente, certo? Não precisa comprar livro, essa gente toda tem vídeo na internet falando. Tem um que para mim é o meu guru, que é o Miguel Nicoleles, porque ele é o nosso neurocientista que fez aquela pessoa com paralisia cerebral fazer um gol na Copa, certo? Fez uma roupa toda. E o que ele descobriu? Ele descobriu que na hora que aquele sujeito levou a perna dele, pensou, né? Porque foi tudo com transmissão, né? Pensou em chutar a bola, a perna dele foi e chutou a bola. E a sensação que essa pessoa teve foi a sensação como se realmente ele tivesse feito o gol e os neurônios espelho ficaram todos ativados. Todos ativados. Certo? Como se realmente ele, sem aquele corpo mecânico, tivesse feito o gol. E aí nós temos autores, vários outros, né? E a base tem um livro muito bom aí, que é do Luiz Falick e o Helver Forstein. Então nós temos vários autores que mostram exatamente que a criança com deficiência intelectual tem um potencial enorme para ser desenvolvido. Só que muitos desses autores, eles são extremamente teóricos. Eles não explicam para a gente como botar isso em prática, que é o que eu faço, né? Eu faço isso. Eu ajudo vocês a acelerar a aprendizagem, não com teoria, com a prática. Como é que eu faço tudo isso na prática? Como é que eu coloco o cérebro da minha criança em funcionamento? Como é que eu gero essa plasticidade cerebral? Então, isso é o que eu faço, né? E aí eu termino, talvez, esse momento de fala e depois eu vou ver se vocês têm alguma pergunta aí. Mas assim, ó, tem duas coisas que me incomodam muito e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, é ver a criança com deficiência intelectual lá na escola. Ah, mas não é um direito dela. É, só que ela fica lá anulada, num cantinho, fazendo outras atividades, que não são as atividades que estão sendo discutidas no grupo. Então isso me incomoda extremamente, me deixa chateada quando eu chego numa escola para supervisionar estágio e no corredor da escola tem 2, 3, 4 autistas indo para um lado e para o outro, um lado e para o outro, e uma ou duas, segundo a professora, olhando eles dobrar papelzinho ou fazer movimentos estereotipados. E ali elas não passam só aquele momento de ansiedade, elas passam 2, 3 horas naquilo ali. Entendeu? Acaba sendo o corredor, a sala de aula dos autistas. Isso me incomoda. Me incomoda, porque o autista tem condições de aprender muito, evoluir muito. E vou dizer uma outra coisa que também. Aí já não é nem incomodar. Eu tenho um pouquinho de vergonha. Uma vergonha. Que eu também vou falar aqui para vocês. Primeiro, se eu pensar assim na minha profissão, né, que eu sou pedagoga, eu tenho um pouquinho de vergonha, porque a nossa formação ela é toda fragilizada, cheia de lacuna. Dá um modelo de um aluno que a gente nunca encontra lá na escola, esse aluno, né? É o aluno que vai aprender matemática, vai aprender português, que não vai incomodar, o aluno que fica sempre olhando para a gente, o aluno que não interrompe a nossa fala. Esse aluno não existe mais. Acabou. Também me vergonha a quantidade de preconceitos que tem dentro da escola, né? É muito preconceito. E isso tudo assim, ó, me dá uma coisa que eu já falei para vocês, que é o meu desespero pedagógico. Eu entro no desespero pedagógico. Tem dia que eu chego em casa, agora não por causa da pandemia, né? Mas eu chegava em casa e dizia pro meu marido, tô desesperada. Porque como é que eu vou ajudar aquelas crianças todas lá? E se aquelas mulheres não querem? Não querem. Porque, gente, fazer a diferença, você tem que querer. Não é uma imposição, entendeu? Não dá para ser uma imposição. Para mudar uma realidade, você tem que desejar.
A minha professora do doutorado, ela diz, Isabel, ó, não é o teu diploma de doutor embaixo do braço que vai fazer com que você mude. São as coisas de fora. Não são as coisas de fora, não é um diploma, não é um livro, são as coisas de dentro. E aqui, ó, e ela diz assim, aqui dentro, ó, dentro do coração. Então, o que que tem dentro do meu coração? Uma intenção de mostrar para você, de te ajudar a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. E isso ninguém vai tirar de mim. Entendeu? Ninguém vai tirar. Então você tem que ter isso, essa vontade esse desejo, essa vontade de mudar essa realidade. Porque senão não se muda. Não é um diploma, né? Tem que ser esse desejo. E, lógico, sabendo o caminho certo e a ferramenta adequada. Então, se eu sei o caminho, que é a parte teórica, se eu sei colocar na prática e tenho o desejo, ninguém me segura. É isso que as minhas mediadoras do Liberta, elas fazem toda semana comigo, né? A gente senta e ninguém segura mais a gente. Ninguém segura. Estão fazendo a diferença, seja no filho, ou seja no aluno, ou na sala de aula por inteiro. Isso é fascinante. Por hoje é isso, ok?